Oi! Antes de começar o episódio, eu acho que vale a pena deixar aqui um aviso que nesse episódio a gente tratou de um tema bem especial, mas que também é um assunto bem sensível. Então, se em algum momento você perceber que você está desconfortável com o tema do episódio ou com o assunto abordado, ou que isso pode te trazer algum gatilho ou alguma coisa assim, dá o stop aí e sem ressentimento, sem problemas. Mas a gente tentou abordar de uma forma bem leve, falando bastante sobre gente que está engajada e fazendo o possível para tratar sobre esse tema da melhor forma possível. Vou deixar de fazer mistério, curte aí, solta a vinheta, Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Fala galera, bem-vindos ao Love the Problem, a mais um episódio. E esse episódio, ele é polêmico desde o começo, porque vocês não sabem nem sobre o que se trata. O título dele é O Último dos Problemas, né? Ou O Problema Derradeiro. E aí a pessoa fica falando, o que é isso? Como assim o último dos problemas? Vai resolver todos os outros? Que problema é esse que vocês estão ousando falar aqui? E eu não vou responder essa pergunta pra vocês não. O que eu vou fazer é apresentar nossos convidados. Estamos aqui com Luísa Vivas. Oi, Luísa. Oi, pessoal. Pra quem não conhece Luísa, fiquem sabendo que ela é uma grande amiga minha e, além disso, ela é, curiosidade sobre Luísa aqui, ó, a primeira funcionária da história da K21. Olha só, hein? Essa, ninguém mais vai ter esse título. Nunca ninguém vai ter. Sou a 01, gente. Ninguém tira de mim. Entrou na K21 em que ano, Lu? Putz, sabe que não sai fácil? Acho que 2014? 13, alguma coisa. 13 ou 14, alguma coisa assim. E ficou com a gente na K21 até 2018 ou 19? Início de 2018. Até fevereiro. Fevereiro de 18. Bons tempos que a gente trabalhou junto. Bons tempos. Saudades. Puxa quem vida. sabe é um dia de novo, né? A gente não sabe o que a vida nos reserva. A gente não sabe de nada mesmo. E por falar em a gente não sabe de nada, temos aqui alguém que sabe muito das coisas da vida e que vai começar aqui a ajudar a gente a resolver nossos problemas. Estamos com o Roberto Palmeira. Fala, Roberto, tudo bom? Olá, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe em que tempo as pessoas estão escutando isso daqui, né? Talvez o bom dia resolva. Talvez o bom dia já resolva. Não sei, fica os três aí, quem quiser pegar cada um, pegue. Mas o que une nós três aqui hoje para conversar, eu, Luiz e Roberto, é uma instituição a qual eu e Luísa conhecemos, acho que 2017, segundo semestre de 2017, me lembro bem, que é a instituição onde o Roberto trabalha, né? A instituição que o Roberto faz a gestão e faz acontecer as coisas, que é o Instituto Hope. Que fique claro que isso não é um episódio patrocinado, certo? Eu não tô aqui, o Instituto Hope fez uma parceria e patrocinou... Hashtag publi. Hashtag publi, hashtag AD. Não é disso que eu tô falando. O ponto é, o Instituto Hope, ele resolve um problema que é geralmente relacionado com o problema derradeiro, que é geralmente relacionado com o último dos problemas, só que eu vou deixar o Roberto responder isso pra mim. Então, Roberto, qual problema o Instituto Hope resolve? Me conta. Eu sou diretor de sonhos do Instituto Hope. A gente atende aos desejos de pessoas que têm suas vidas ameaçadas por doenças graves. Em geral, são pessoas que estão na finitude. São pessoas que estão... Eu costumo dizer o seguinte, eu acho que uma coisa que nos une mais do que qualquer outra coisa é que nós três vamos morrer. E todos que estão ouvindo também. Então, a gente tem basicamente duas formas de morrer. Uma forma é uma forma rápida, some, acabou. Eu costumo brincar que eu moro no Rio, eu ando de moto e eu tenho sogra, então eu tenho uma chance muito boa de morrer rapidamente, sumir sem ninguém saber nada. E o outro alguém vai ter um aviso, fala, cara, você não tá tão legal assim, tem uma semana, tem 2 semanas, tem 1 mês, tem 3 meses, 6 meses. E aí, o que era encarado antigamente como uma coisa muito difícil, muito dolorosa, passa a ser um momento de
que você pode despedir das pessoas, que você pode agradecer, que você pode rever algumas coisas. Passa a ser até uma coisa que, se você olhar por um outro ângulo, começa a ser uma oportunidade de despedida e de realização. O que acontece é que, quando você tem uma notícia dessa, você geralmente tem um luto antecipatório. Você e todos que estão em volta morrem antes. E o nosso trabalho é ressuscitar esse sentimento, esses sonhos. Existem alguns movimentos no mundo que já trabalham com isso, de ressuscitar isso, de lembrar que você não morreu antes de morrer, que você ainda tem muitas coisas que você pode fazer. E aí é o mais gostoso, é quando você levanta a coisa que você é a tua síntese. O que é importante para mim? É dar um abraço no meu gato, é ver a minha cidade de cima, é rever um amor, é olhar um lugar que eu sempre me apaixonei. Nunca ninguém me pediu um Camaro amarelo, nunca ninguém me pediu um avião, uma cobertura no Leblon, nunca. Sempre é alguma coisa muito significativa, muito singela, muito linda, muito particular daquela pessoa. Então isso quando você vê uma pessoa te pedindo para ir à praia, cara, pela última vez, como foi o último sonho que eu realizei, e esse cara morreu 12 dias depois, é uma coisa que você fala assim, cara, eu posso ir à praia todo dia, mas o significado para ele é muito importante. É aí que a gente entende o olhar do outro. É aí que a gente entende a importância das coisas, das pessoas, a empatia pura, simples, no seu sentido mais raiz da coisa, né? E esse é o problema derradeiro. O problema é que você não tem mais como resolver nenhum outro problema depois que você morre. Depois que você está lá dentro da caixinha, ou depois que você virou pó. Acabou. Não tem mais como resolver. Independente da religião e crença de cada um. Então o nosso trabalho é mexer um pouquinho antes desse momento final e dar uma alegria final. E ao contrário do que se pensa, são momentos muito alegres, de muito riso, de muita lembrança boa, de muito... O gosto que fica na boca é muito legal. É um sentimento único que quem experimenta vicia, viu? Uma coisa muito interessante. Você sabe, Roberto, que tem muita gente que tem problemas com esse problema, né? Tem muita gente que tem problemas em falar sobre morte. Inclusive, já fica aqui o spoiler alert, né? Se você não entendeu aqui sobre qual problema, vamos falar aqui um pouquinho sobre morte, né? No geral. Então não estamos falando sobre nada diretamente relacionado necessariamente à agilidade, mas vamos falar um pouco sobre agilidade, sobre o que a gente tanto gosta aqui de falar no Love the Problem, mas baseado nesse problema real que o Instituto Hope se propõe a resolver, que é realizar os sonhos de pessoas que estão próximas a esse último problema que nos une aqui, que une eu, Roberto, Luísa e todos os que ainda estão ouvindo Love the Problem, né? Os que ainda têm a oportunidade de ouvir Love the Problem. E aí, Roberto, acho que um ponto que eu acho sempre surpreendente, né? Isso desde que a gente se conheceu em 2017, é o quanto lidar com esse problema frequentemente te faz ver ele por uma perspectiva menos amarga, né? Assim, sempre que eu converso com você, é sempre num clima bom, num clima positivo, num clima de a vida é isso e tudo mais. Luísa, quando você conheceu o Roberto, também já era nessa vibe ou não? Eu lembro que era 2017, eu tava distante, eu tava morando em Brasília, vocês estavam no Rio, assim, já era essa vibe ou é de agora, assim? Roberto adquiriu isso nos anos atuais? Não, inclusive a vibe dele foi boa parte dos motivos da gente escolher fazer o Academy com o Instituto Hope, né? Ele é essa queridez toda aí, e ele fala de um assunto que é complicado, né? Pra mim, mesmo que sempre foi tranquilo o assunto pra mim, ouvir ele falar ainda é um pouco chocante, né? Porque quando você pensa como é que eu vou proporcionar um dia feliz pra uma pessoa que tá morrendo, né? Como é que eu vou ficar lá com a cara feliz perto de uma pessoa que tá morrendo? Parece surreal, ainda parece surreal pra mim. Ele falar que fica com um gosto bom na boca depois disso ainda me parece surreal. É estranho, eu também nunca passei. E como que você não quer ajudar o Roberto? Claro que você quer ajudar o Roberto e o trabalho dele. Só que você falou do Academy, Luísa. Explica aí pra galera o que é o Academy, que foi onde você e Roberto se conheceram, e eu, distante lá em Brasília, também conheci remotamente, né? Que evento que foi esse do Academy? Dá uma explicação rápida aí pra galera. O Academy foi uma iniciativa da K21. Acho que foi liderada pelo Dani.
pelo Daniel Teixeira. Foi. E aí eu colei nele, a gente começou a fazer junto. Acho que foi o Garrido teve uma ideia junto com o Daniel, e aí o Daniel pegou junto com você. Então, é como as coisas na K21 acontecem, né? Assim, alguém lança assim, alguém pega, alguém vai fazendo e por aí vai. E a ideia era unir o útil ao agradável, né? Sem nenhuma intenção lucrativa por trás. A gente queria ajudar pessoas que tinham acabado de fazer os nossos cursos, né? Tanto cursos de PO quanto de Scrum Master, a colocar um pouquinho do que aprenderam em prática, né? Que muitas pessoas fazem o curso e ainda não têm experiência no mercado de trabalho e não conseguem se colocar por causa disso, né? Não se sentem confortáveis em buscar emprego por causa disso. Então a gente queria botar eles para participar de uma semana fazendo uma sprint por dia, né? Que é um outro produto da K21. E ainda por cima ajudar a fazer um MVP, fazer uma entrega de valor interessante para uma ONG. Então era só felicidade, né? Ajudar alunos e ajudar uma ONG. E aí a Bonora apresentou o Roberto pra gente. A Bonora já conhecia ele, né? Então o link mágico já tinha acontecido em outro momento. E o que uma coisa que eu tenho que citar para vocês que é muito importante. Para mim foi muito mais importante tudo que eu vi e vivenciei lá, porque me deu um sentido de gestão do negócio. Por exemplo, recentemente eu tive que fazer um casamento em 18 dias. Cara, ninguém consegue fazer um casamento em 18 dias. Pro instituto? Foi. Sonho também, mais um sonho. Um sonho. Eu tava numa instituição aqui do Rio de Janeiro, e aí falaram assim, cara, tem uma moça aqui que tem um câncer de colo de útero e tal, muito agressivo, e ela tá morrendo. Eu tava há 20 dias de uma viagem que eu tinha que fazer. E aí eu falei, cara, pode ser quando eu voltar? Ela falou, não vai dar tempo. E aí me contou a história que ela tinha apanhado muito do marido anterior e tal, tinha conhecido um outro. Tem todo um contexto que isso é que me apaixona, o significado do negócio para aquela pessoa. Roberto, se eu puder fazer um parênteses aqui rápido, agora eu entendi. Eu não sei o quão ruim eu fazer esse comentário agora, mas agora eu entendi o real deadline, né? Assim, tipo, dá pra esperar eu voltar de viagem? Tipo, não dá, não tem como. É impossível. Não dá pra esperar, né? Não dá. Aí, cara, é o conceito puro e genuíno da agilidade. Eu não posso perder tempo, eu tenho que ser ágil, eu tenho que ser preciso. Se adaptar o suficiente para conseguir atender a necessidade no tempo certo, né? Eu não tenho esse direito, tanto que geralmente o paciente é o último a saber. Em alguns casos específicos a gente coloca antes para dar uma sobrevida para ele, como já aconteceu com uma menina de 15 anos que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Aí eu cheguei na instituição, me falaram assim, tem esse caso dessa moça para resolver um casamento e tal, que para ela é muito importante. Eu entendi a importância daquilo, eu tinha R$1.400 na conta do instituto. E aí, cara, eu olhei e falei, vamos fazer. E aí a gente partiu para resolver o casamento. Eu saí de lá sem ter a ideia de como começar. E a primeira coisa que eu faço é soltar no grupo. Falar, gente, olha só, tem um casamento, tal. Vocês acreditem ou não, as coisas brotam do chão, aparecem. Começa a aparecer. Pô, eu tenho bem casado, eu tenho 2 vestidos em casa, eu consigo terno, eu consigo isso. Cara, e começa. A partir de um briefing que eu passo para um grupo que a gente tem, começa a aparecer coisa. E aí aparece bem casado, roupa, comida, bebida, consegui salgadinho com aluno, bolo, o capelão, tudo começou a aparecer, tudo, de uma forma mágica. E aí a gente tem que organizar, porque uma coisa é aparecer, outra coisa é você organizar aquilo. Ih, mas bem casado já tem salgadinho, porque tem uma parte organizacional muito importante nisso. E aí a agilidade é o conceito, são as caixinhas. E isso eu peguei muito da K21 com esse projeto e com outro que depois me deram gentilmente, foi o Management 4.0. O 3.0, né? Management 3.0, né? Eu já estou acelerado aqui. E eu também participei, tive a honra de participar e foi um espetáculo pra gente, foi muito legal. Então isso me deu toda uma dinâmica de como botar isso nas caixinhas próprias e resolver. Esse casamento aconteceu, aos 45 do segundo tempo a gente conseguiu um ônibus para trazer 30 pessoas de Piabetá e, cara, foi um casamento fantástico e eu acabei todo esse processo com R$1.700 na conta, não me pergunta como. E tudo aconteceu. Então, essa é a mágica, isso é que nos une realmente, essa coisa da agilidade, da precisão e do fazer acontecer. Eu não tenho tentativa e erro, eu tenho que ter tentativa e acerto. Eu não posso errar com um cara desse, cara. É a última chance que eu tenho, é o último tiro. É interessante, Roberto, porque enquanto você vai falando, assim, e acho que pra quem
conhece bastante o material da K21, para quem conhece bastante o que a K21 cria, o que a K21 entende por agilidade, só nesse seu exemplo eu já consegui ver bem os 4 domínios da agilidade, né? Assim, para quem não conhece os 4 domínios da agilidade, né? Acho que negócios, você falou bastante sobre o quanto custava, né? Fazer isso e o retorno que isso ia ter, inclusive interno aí para cada pessoa que estava envolvida nisso e para a pessoa que estava recebendo, né? Isso daí que é o último dos sonhos. Então, negócios aí na veia. Tem o domínio cultural da colaboração, que você colocou aí, do tipo, pô, eu lanço a ideia e a galera tem uma motivação intrínseca. Inclusive, um dos episódios aqui do Love the Problem, a gente estava até comentando, né, antes de entrar aqui no ar, sobre um episódio de motivação intrínseca, bem legal. Isso tem muito a ver com a cultura, né, que o Instituto Hope gera, e todo mundo perseguindo um propósito comum. Isso é lindo de ver, né, assim, é um propósito muito autêntico, muito real. E aí você falou que nem tudo é só sobre cultura ou satisfação do consumidor, né? Você tem que organizar as coisas. E aí entra o domínio organizacional e entra tudo aí que a gente sabe sobre fluxo, processos e como organizar as coisas no dia a dia real mesmo, né? Uma visão um pouco mais fria. E você falou que não tem espaço para errar. E aí não é não ter espaço para errar, de não ter oportunidade para tentar, para experimentar. Quando você fala de não ter espaço para errar, me lembra muito o domínio técnico, que é tecnicamente a excelência desse casamento tem que ser grande, porque se você tiver furo, né, se você tiver algum problema muito grande, você vai estar frustrando a pessoa que vai receber o sonho, né, então o domínio de negócios fica prejudicado. Então eu vejo esses 4 domínios assim se encaixando só nessa sua história de uma forma muito fluida, né, muito interessante assim. Cabe um comentário que eu acho que é importante. Aí eu fiz o casamento, viajei, voltei. Quando eu cheguei 7 horas da manhã, tava morto de sono. No dia seguinte falei, cara, hoje eu quero tirar pra dormir. E aí um amigo me liga e fala assim, cara, me dá uma aula aqui que eu tô precisando e tal. Eu tava morto, eu fui dar essa aula. E eu tava contando exatamente sobre o casamento na aula. E aí o que aconteceu? Quando eu tô falando sobre esse casamento, as pessoas começaram ele me propôs fazer uma dinâmica. E eu comecei a fazer uma dinâmica. Eu falei, gente, a gente tem um casamento pra fazer, R$1.400, como é que a gente começa assim, assado, cozinha de frito? Você usou o que aconteceu com você como tema da dinâmica. Pra galera resolver. E aí começaram a falar, tem que ver isso, tem que ver aquilo. Eu comecei a anotar num quadro. Gente, no meio dessa anotação, eu desabo de chorar, misto de cansaço e tal, porque eu me dei conta que se eu fosse fazer um projeto pra isso, eu não faria. E aí eu entendi que muitos dos nossos projetos começam pelo fim. Tanto que o livro que eu finalizei agora, que a gente vai lançar contando a história do Instituto, vai se chamar Começando pelo Fim. Você começa pelo fim da história e vai trazendo para adequação de realmente fazer. A coisa é muito louca, cara, mas ela é muito importante. Porque no final, o fim de cada história é o problema resolvido, né? Então, acho que começar pelo fim no final, começar pelo problema, assim, pelo foco na resolução. Inclusive, Roberto, sim, falando sobre problemas desse tamanho, né, que você tá trazendo, eu não tava nessa semana do Academy de 2017, né, que rolou. Eu não tava lá presente fisicamente, né, eu tava só acompanhando as mensagens ali. E a Luísa falou sobre sprints diários, né, sobre a gente fazer a cada dia traçar um objetivo e no final do dia a gente ver se conseguiu cumprir esse objetivo ou não, para atender alguma instituição, né? No caso era o Instituto Hope e a gente estava fazendo desenvolvimento de software. Ali a gente estava desenvolvendo ajudando a melhorar um serviço para o Instituto Hope funcionar melhor. Se eu me lembro bem era isso. Mas quando a gente fala de Evidence, que é o nome desse serviço da K21 de sprints diários, né? Que a Luísa comentou, geralmente as pessoas se assustam quando a gente fala. A gente chega pro time assim e fala, time, semana que vem vamos rodar um Evidence com vocês. Aí eles falam, o que é Evidence? A gente fala, então, quanto tempo dura o sprint de vocês hoje? Vocês fazem Scrum? Aí alguns falam, não, a gente nem faz Scrum, a gente nem sabe o que é Scrum ainda. A gente fala, então eu vou explicar por cima assim, ó. A gente vai planejar alguma coisa de manhã e no final do dia essa coisa vai estar entregue. Ou seja, a gente vai entregar em um dia alguma coisa que entregar valor pro nosso consumidor final. Tudo bem? E aí você olha pra cara das pessoas, elas estão meio em choque assim, falam, não, isso é impossível, não dá, não rola. E aí o Evidence, assim, esses problemas do Evidence, né, perto do que o Instituto Hope faz, começa a ficar quase que insignificante, assim, do tipo, é muito fácil falar, vamos tentar, sei lá, vamos ver, né, porque nesse eu tenho espaço pra errar, pra experimentar e fazer dia após dia. E aí a minha pergunta, já que eu não tava fisicamente lá na época desse Academy, Luísa, esse clima de o problema do Evidence ser algo muito sutil, né, ser algo que dá pra passar tranquilamente perto
dos problemas reais da vida, permeou essa semana do Academy? Como que foi o clima entre as pessoas? Porque também estávamos entre pessoas que não se conheciam totalmente, né? Você conheceu o Daniel, mas eu lembro que, por exemplo, o Walter, que é designer, vocês acabaram meio que se conhecendo por ali. Tem uma amiga sua também que participou, acho que codando, né? Ela botou a mão no código, assim. Muito, muito boa, por sinal. Ela fez treinamento em alguma turma aí comigo, acho que... A Débora. Certified Scrum Developer. Débora. Beijo, Débora, se estiver assistindo esse episódio. Esse clima, ele contagiou a galera ou a galera ainda tratou o Evidence como alguma coisa tensa, um problema muito difícil de ser resolvido? Como que foi o clima dessa semana, Lu? Nossa, foi maravilhoso, né? Todo mundo entendeu muito logo o objetivo da ONG e se apaixonou por ela. Então, era simples assim, né? A gente vai fazer o melhor pro Roberto. O Walter, que é o designer da K21 até hoje, eu acho. Sim, continua. Ele que fez, inclusive, o logo do Love the Problem, né? É obra do Walter. É a galera que vai no Scrum Hill, né? Ele fez o meu logo, Lula. Eu devo isso a ele, cara. Isso. Naquela época fez o ursinho, né? Fez o... Exato. Esse carneirinho é dele. O Walter é fantástico. O Walter tinha acabado de começar a trabalhar pra K21, assim, mais num formato de freela e tal. E ele se apaixonou pelo Instituto e quis colar na gente. Eu não sei nem se foi a gente que chamou, se ele que entrou. Eu não sei como é que foi, mas ele se apaixonou e trabalhou muito, e por fora, né, pra fazer a marca do Instituto Hope, que nem fazia parte da ideia inicial. Os desenvolvedores que chegaram, essa minha amiga, por exemplo, vieram por amor, assim, né, porque era parte do problema do Academy na época, era achar desenvolvedores que estivessem buscando colocação. Então, normalmente as pessoas estavam empregadas e tô feliz aqui. Não tenho tempo, mas a gente achou pessoas que vieram por amor e pra ficar pertinho da K21 e se apaixonaram pelo projeto também. Então foi cansativo e feliz demais, né, Roberto? Porra, foi muito bom. Pra mim foi só alegria. Eu ainda ganhei de brinde o logo, devo isso ao Walter. E assim, todo esse entendimento de gestão começou com a K21. Eu já tinha uma paixão enorme pela Renata Bonora, porque, porra, é um ser humano diferenciado. Nós nos conhecemos por acaso também, né? Num evento de motivar pessoas, e desde então nasceu essa amizade enorme, e ela me trouxe muita coisa nessa área de gestão pela proximidade com a K21. Isso eu devo a vocês e a equipe toda, né, que trabalhou conosco, ao Daniel, que foi um querido. Isso tudo, cara, eu acho que é uma coisa importante que fica na vida da gente, eu chamo de tatuagem emocional. A gente tem algumas tatuagens emocionais que compõem a nossa história, o nosso ser, né? E algumas pessoas tatuam a gente de uma forma muito especial. O Daniel foi um deles, que ele estava fazendo a gestão dessa equipe, ele estava liderando essa equipe, e ele me deixou uma tatuagem muito forte de entendimento de quem é terminal, quem é que vai, o que acontece. Então você não tem esse entendimento de vida, você tem que ter essa humildade de entender que você não sabe isso. Então você tem que fazer o melhor sempre, você tem que fazer o melhor todo dia, você tem que acordar, tá estimulado, acordou sem tesão, volta para dormir, cara. Acordou sem ter o que fazer, volta para dormir, não vai funcionar hoje, para com isso. O Daniel me deixou essa tatuagem de fazer o melhor sempre, porque você não sabe quem tá aqui hoje, quem tá aqui amanhã. Isso é muito importante. E ele deixava isso bem claro, né? Não é porque ele morreu que a gente descobre isso, né? Eu vivi ao lado dele todo o tempo sabendo disso. E eu acho que é por isso que eu gosto tanto de falar de morte, né? Foi algumas semanas, alguns anos, vivendo com a possibilidade de estar do lado de alguém terminal, né? Ou com a certeza, talvez. É curioso que a morte, o medo da morte não te impede de morrer, né? Te impede de viver. Quando você tem medo da morte, você deixa de viver. Isso é uma coisa óbvia. Que, assim, é o que vai acontecer para todos nós. Se tudo der certo. Se tudo der certo, você vai ficar velhinho. Se tudo der certo, você vai enxergar menos, ouvir menos. Se tudo der certo, você vai mijar em fralda. Se tudo der certo, teus pais vão morrer. Ou seja, o futuro, ele não é muito legal para ninguém. A gente tem que saber dessa história. E é o que a gente espera, né? A gente espera chegar nesse ponto onde tá tudo difícil demais, né? Viver é difícil demais, eu vou morrer na minha caminha. É estranho a gente desejar essas coisas, né? A gente só deseja tempo. O grande medo é o sofrimento, não é a morte, né? Quando você fala assim, eu tenho medo de voar, ninguém tem medo de voar. Tem medo de parar de voar repentinamente. Aqueles momentos até o avião cair deve ser um negócio pavoroso para qualquer um. Esse é o sentimento que as pessoas temem, é o sofrimento, não é a morte em si. Mas eu trabalho com morte e com sonhos, são duas coisas bem antagônicas. E eu percebo que a morte é meio magnética, a morte atrai, a morte é sexy. Todo mundo quer ver a morte, é uma coisa curiosa isso. Quando eu catuco você, eu falo, Lula, qual é teu sonho? Porra, cara,
peraí, deixa eu ir. O cara tá mexendo comigo, me deixa quieto. Porque vai mexer na tua incompetência de fazer o bem para você. Vai fazer você sair da tua zona de conforto. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. O sonho te catuca. A morte não. Você não precisa estar pronto. Não, peraí, eu não vou morrer hoje não, que eu não me preparei legal. Eu não fiz o curso. Não, cara, vai. E pode ser hoje, né? Pode ser hoje, pode ser daqui a pouco. Então, esse tipo de entendimento que você só tem quando você está lá dentro é uma coisa muito interessante. Isso te dá um senso de urgência natural, te dá um senso de urgência que nasce. Isso é que é bacana. Isso é que essa proximidade com a morte, eu vejo muito isso num outro evento que eu atuo, que é o Death Café, é o Café da Morte. A gente junta pessoas para tomar café, comer bolo e falar sobre a morte. Uma vez por mês. Comer bolo e falar sobre a morte. tipo como se fosse... comer bolo e falar sobre... Mas é pra ser, pois é. Deveria, né? Olha que coisa curiosa. Até essa pandemia... era um assunto proibido, era um assunto tabu. Ninguém fala sobre a morte. A gente tá juntando, vamos falar sobre a morte? Não, ninguém fala. Então a gente conseguiu um espaço... você fala. Mas a gente conseguiu um espaço que tem outras pessoas que também falam sobre isso. Falam sobre seus medos, seus anseios, o que atrai, o que... E às vezes coisas engraçadas. A gente teve uma senhorinha uma vez que eu morri de rir, que ela falou, pô, eu tô aqui, meu marido morreu, de repente eu dormia sem calcinha. Hoje eu tenho medo de morrer e ser achada nua. Então ela dorme com uma calcinha da Mini, sei lá o quê, pra não ninguém achá-la nua. Então tem coisas curiosas, engraçadas, tem papo de tudo, mas é um espaço onde as pessoas encontram e falam assim, cara, que bom que eu tô aqui, que normalmente quando eu falo o que eu faço, as pessoas saem, levantam e saem da plateia. Uma senhorinha que trabalhava com suicídio. Então as pessoas querem falar sobre isso. Hoje não, com a pandemia que aconteceu agora no mundo, a gente fala e lembra sobre morte todos os dias. A gente se tornou especialista, a gente contabiliza, a gente dá pitaco em tudo. A gente hoje sabe sobre a morte como ninguém, mas até então ninguém falava. Então esse movimento cresceu, hoje está em mais de 60 países pelo mundo. Foi criado foi por um suíço chamado Bernard Cretas, evoluiu pelo John Underwood, que era um inglês, parou de trabalhar, ele se apaixonou pelo tema e começou a fazer só isso. E isso divulgou pelo mundo. Eu conheci isso em Belo Horizonte em 2018, 2019 eu trouxe para o Rio e comecei a fazer essas reuniões com mais um grupo de 3 facilitadores. E a gente só facilita, a gente só abre a reunião e as pessoas tocam de conversar de 10 a meio-dia e vambora, vamos fazendo. Essa é a proposta. Enquanto você vai comentando, Roberto, enquanto você e Luísa vão falando aí, eu percebo que o quanto vocês levam a sério isso de se apaixonar pelo problema, né? E o quanto isso tem um poder de fazer o entorno começar a se mobilizar e se mexer para conseguir atingir um propósito, né? Conseguir atingir um objetivo. Então, quando você fala, por exemplo, do Daniel, né? Uma das coisas que eu lembro bastante, e é engraçado que o que a Luísa falou é fato, tá? Hoje em dia eu falo do Daniel como alguém sensacional, alguém demais assim, mas quem me conhecia antes do Daniel falecer sabe que eu já falava isso, tá? Isso daí é fato, assim, eu já falava pro Daniel que ele era muito sensacional, né? E uma das coisas que ele me passava, assim, muito forte, só de conversar comigo, era o quanto os problemas do mundo são problemas mundanos, né? Literalmente, assim, são problemas praticamente irrelevantes, é uma calma, né, de lidar. Eu lembro que, por exemplo, olha histórias reais aqui, eu tava pra começar a dar aula, né? Eu ainda não dava aula na K21. Hoje quem me conhece me vê aí dando aula, treinamento aqui, ali e tal, e não sabe que pra começar a ter uma fluidez na hora de dar aula, você passa por uns perrengues ali, né? Não é fácil você ter uma turma ali com 20, 30 pessoas investindo um valor ali que juntou pra pagar e esperando ter o serviço bem entregue, né? E eu lembro que eu tava muito nervoso pra começar a dar aula. E aí o Daniel me ligou, ele falou, Lula, eu tô percebendo que você tá meio nervoso aqui e ali, você tá enfrentando meio que uns problemas aí pra conseguir se soltar, né? E ter alguma segurança. Por que você acha que você tá tendo esses problemas? Eu falei, putz, Daniel, eu não tenho fluência, eu não conheço muito do material e tal. Ele falou, o que você acha que ia te ajudar a se sentir mais seguro? Eu falei, não sei, a gente foi tendo ideias assim e surge ideia do nada, sabe? Só que é sempre uma maneira leve, porque dá pra colocar uma pressão em cima dos problemas, sabe? Dá pra você pegar o menorzinho dos problemas, assim, é um problema que não é nada, e colocar todo um peso de ansiedade, todo um peso de dureza, toda uma pressão em cima dele. E na verdade o Daniel sempre fazia o contrário, né? Eu acho que como ele tava enxergando sempre a possibilidade do problema derradeiro, né? Assim, a possibilidade de nada disso fazer mais sentido, né? Ele
ele lidava com isso, ele conversava sobre isso abertamente, esses problemas pequenos aqui eram quase que irrelevantes, né? Isso. Ele me ensinou muito disso, não sei se com você talvez tenha sido por aí também, Luísa. Você viveu muitos lados, assim, né, de Daniel? Eu vivi, não sei se vivi todos não, porque eu vivi os últimos anos só. Mas quando eu falo do Dani, eu falo muito disso, né? Eu sou ansiosa. Isso é uma questão e minha ansiedade piorou muito vivendo com ele, porque o problema derradeiro dele era meu problema também. Sim, sim. Então... Mas sempre que eu tava com alguma questão, a minha ansiedade, ela é até nas pequenas coisas. Eu queria planejar o próximo dia, eu queria planejar o próximo ano. Eu queria que ele dividisse isso. Se planejar vai estar resolvido, né? Se planejar... até parece, né? Pois é. Ele sempre minimizava a minha ansiedade. E ele falava, não importa, o que importa é que acaba. E ele já falou isso pra mim tantas vezes. E pra mim era surreal escutar isso dele. Surreal. Você debocha quando você fala isso. Vai acabar pra você, porque você não se importa. Eu tinha de vez em quando uns momentos de raiva, mas aí quando ele morreu, acabou um monte de coisa ali, né, quando ele morreu. E aí eu vivi, né, toda a recuperação. Vocês podem imaginar o quanto foi tenebrosa. Eu sobrevivi e até o meu sofrimento terrível acabou também. E hoje em dia é muito tranquilo falar sobre ele. E eu até tatuei a tatuagem brega que todo mundo tem, mas ela é real. Ah, que brega. Não. Ela é brega. Ela é brega porque todo mundo tem. Eu descobri assim que todo mundo tem. Sério? Aham, mas fica aqui no meu pulso olhando pra mim e é aquela frase, não sei se é Chico Xavier, acho que é Chico Xavier. Isso também passa. E passa tudo pra todo mundo. Viva sabendo disso, né? Volta 1 milímetro nessa tua fala, que você vai entender o mais importante que ele te ensinou nesse período, que eu imagino que tenha sido o seguinte: por estar sempre na iminência dele morrer no dia seguinte, o dia anterior você vivia intensamente. Você vivia com todas as cores. Porque, podia ser o último. Porque tudo que a gente faz, no final das contas, é pra distrair o fato que a gente vai morrer. A gente não quer lembrar disso. Quando você é obrigado a lembrar disso todo dia, você vive intensamente o dia anterior. E eu acho que isso deve ter sido uma coisa muito importante. Você deve ter sido uma pessoa muito intensa. A partir da morte, que você está falando assim, acabou muita coisa, talvez você tenha falado assim, peraí, agora eu posso parar de pensar nisso. Eu posso dar uma descansada. Totalmente. Eu posso não ser tão intensa e tão colorida. Tem muito de alívio nisso, né? O que é surreal também, né? Não é todo mundo que entende. Mas tem muito de alívio, né? É uma expectativa que ela finalmente se cumpre, né? Ela é ruim, mas ela se cumpre, ela acaba. É uma expectativa real pra todo mundo que tá vivo, né? Exato. A dele era iminente, né? Todo dia era uma expectativa. E aí aconteceu e um pedaço de mim ficou gigantemente aliviado, claro. Fica. A gente não precisa mais ter essa ansiedade porque afinal aconteceu. E acho que entra muito dessa frase. Você sabe que eu só conhecia no seu braço mesmo essa frase, né? Eu não imaginei que todo mundo tinha tatuado. Nossa, quando as pessoas vêm e falam, eu tenho aqui na minha costela, eu tenho também. Deixa eu levantar aqui meu cabelo. Luísa responde, foda-se. Não, brincadeira, não falaria isso. Luísa nunca falaria isso. Então, eu queria que tivesse significado. É minha primeira tatuagem única até agora, né? Mas, cara, hoje em dia é a coisa que faz mais sentido na minha vida. Então, fatalmente eu lembro do isso também passa, isso também passa, isso também passa. Eu lembro porque às vezes, até mesmo de começar, sei lá, um Evidence, eu falei aqui do Evidence sprints diários, né, durante uma semana e tal, e eu falo sempre com alegria, assim, mas mesmo antes de eu começar uma semana de Evidence, eu fico extremamente nervoso, sabe? Eu fico tipo, putz, será que vai funcionar? Será que vai ser legal? Será que não vai? Ansiedade a mil, assim, e aí, frequentemente eu lembro, Lu, de isso também passa, sabe? Vai chegar no fim, o que tiver que ser, vai ser. A mágica é essa iminência de acabar. Esse aniversário que eu comentei no início, uma menina de 15 anos, ia fazer 15 anos, queria ter uma festinha que, ela sonhava desde os 11, de 15 anos, que ela via as amiguinhas tendo, era uma menina de uma família muito pobre, e ela tinha um câncer muito agressivo, veio de coxa para pulmão, até que chegou ao cérebro e finalizou a história dela. Mas a gente estava com uma demanda em julho para fazer um aniversário em setembro. E, cara, que medo dela morrer antes. E aí a gente resolveu dividir com ela. E aí foi muito interessante que ela tirou o foco da dor e da morte e passou o foco para a festa. Ela começou a pensar no vestido, na decoração, nas cores, nas coisas, e a gente viveu intensamente todos esses momentos ao longo de 3 meses. Eu confesso que foi uma festa mais linda que eu já fui na minha vida. Eu não conseguiria fazer para minha filha a festa que foi. Teve mensagem da Anitta, do DJ Love, do DJ G15, e ali eu aprendi um negócio importantíssimo, né? Quando a gente conseguiu uma mensagem da Anitta para ela, falando, Bianquinha e tal, você é minha fã,
que legal. Eu falei, cara, isso vai ser... Aquelas adolescentes na festa vão desmaiar, né? Pô, numa boa, cagaram pra Anitta. A Anitta era pra mim, não era pra ela. A hora que entrou o G15, que eu não sabia nem quem era, a festa veio abaixo. Pô, G15! Eu também não sei não, hein? Nunca ouvi falar. E aí a gente fez uma festa maravilhosa, e ali a gente viu o que é trabalhar na emoção. O fotógrafo, que era um fotógrafo caríssimo, que se dispôs a ir lá e fazer um álbum na hora e tal, ele chorava e falava assim, cara, me chama pra todas, me deixa fazer todos esses sempre, me chama, me fala. Esse tipo de emoção que a gente extrai naquele momento é único. Por isso que eu falei do gosto bom na boca que a Luísa não entendeu. Porque, cara, você fica numa emoção, numa pilha, num agradecimento, que agradecer a gente é uma grande bobagem, porque a gente já ganha muito mais do que ela. Ela chegou a perguntar, falou, tio, por que tá todo mundo me agradecendo tanto? Vocês me deram uma festa tão linda. Eu tenho essa mensagem, inclusive, no livro destacada, né? Porque ela não estava entendendo por que estavam agradecendo tanto a ela. Porque, pô, realmente, essa emoção, essa coisa que a gente consegue fazer fluir naquele momento é único. E isso fica até ela morrer. Ela ficou viva mais 2 meses, mas esse gosto, esse momento, ele é único. O dia que ela faleceu, todas as fotos que foram postadas no Facebook foram ela com um vestidinho amarelo no dia do aniversário dela. A lembrança é toda ali. Eu lembro bem. É linda, linda. Ela estava linda. Então, esse tipo de... Não importa quanto tempo dure. Nós fizemos ontem aniversário de 14 anos com uma menininha que nunca tinha tido aniversário na vida. Fizemos no hospital. Eu resolvi antecipar. Eu te conheci lá na quarta, resolvi fazer a festa na sexta. Eu saí do hospital 6 horas da tarde, ela morreu 6 horas da manhã. Mas ela passou a noite inteira comendo brigadeiro e bolo e falando como foi importante ela ter a festa na vida dela. Então essa imagem que foi com ela, esse gosto que foi com ela, então isso é que eu acho que é, assim, dói? Claro que dói. Esse que a gente levou na praia agora na pandemia morreu 12 dias depois. Tinha a minha idade, a gente foi conversando na ambulância. Dói, mas assim, eu só me lembro dele com a mãozinha assim, dando tchau na praia e tomando só água de coco, pô. E contando como foi importante ele ver a praia. Então isso é que eu acho que é a grande forma de ver a coisa, entendeu? São as ordens imaginadas, são os combinados de cada cultura. A nossa cultura diz pra estar triste e tal, mas eu acho que a gente tem que ver isso de uma forma diferente. Esse é o meu olhar. Eu acho que entra aqui, Roberto, talvez uma perspectiva de... a gente não tá minimizando a dor, né? A dor, ela existe, a dor, ela é um fato. Inclusive, solidariedade aqui a quem passa por esse momento, quem já passou, quem tá passando por esse momento de dor, né? Acho que a gente trouxe aqui o exemplo do Daniel, por exemplo, e foi um momento de dor muito grande pra todos nós, assim, né? Muita dor, muita mesmo, assim. Agora, no nosso dia a dia, e aí tentando trazer até problemas mais mundanos, a dor, ela existe também, a dor, ela acontece, né? Problemas trazem dores pra pessoas em geral, independente de ser o problema derradeiro, né? Independente de ser morte ou não, a dor acontece e é através da dor que a gente consegue, talvez, chegar num ponto melhor, né? Assim, passa pela dor com algum propósito e a gente consegue. Acho que você dá, assim, dentro do Instituto Hope, talvez o que você faça é dar um propósito maior pra essa dor que é iminente, né? Hoje, por exemplo, e aí eu posso falar com todas as letras, a Luísa é uma pessoa ainda melhor do que ela era 2-3 anos atrás, assim. Isso eu tô falando da perspectiva de alguém que convive com ela há bastante tempo, né, assim, mesmo tendo passado por tanta dor, por tanto problema, assim, durante a vida, e acho que foi isso que trouxe o crescimento dela. E aí, enquanto você falava, Roberto, e principalmente nesse exemplo da Anitta, assim, o nome do podcast faz muito sentido, né, o Love the Problem, assim, é muito fácil se apaixonar pela mensagem que um artista vai fazer, ou quem sabe o artista aparecendo, assim, mas... é isso que vai realizar o sonho do seu consumidor, né? É isso que vai fazer a pessoa mais importante ali, né? A pessoa que deveria ser a mais importante e que no caso do Instituto Hope não tem como não ser, né? Que é a pessoa que tá ali numa fase terminal. É isso que vai fazer ela feliz ou vai ser o G15 falando só preciso de você? Aí, ó, todo mundo lembra agora, né? Só você. Arrasou! Tá vendo? Só agora lembra. Mas esse foco no problema de fato é interessante, né, Roberto? É você dar um carrinho de bombeiro
bombeiro pro garoto, o garoto abrir e ficar fascinado com a caixa. Entendeu? O importante para ele era a caixa, ele cagou pro carrinho de bombeiro. Então isso é que eu acho que é um barato de você entender que é a necessidade de cada um. Muitas vezes você tem sonhos relacionados ao outro. Você pergunta assim, um dia eu perguntei pra uma mulher que a gente tava conversando, eu falei, cara, qual é o teu sonho? Ela falou, é ver minha filha formada. Eu falei, você sabe se a tua filha quer se formar? Você sabe se ela quer ir embora daqui? É o teu sonho dela, cara. Então isso é que é interessante, entendeu? Quando você... Pô, tô me lembrando de um lindo agora aqui, de uma senhorinha que tava assim na última semana de vida e ela só queria dar um abraço nos netos, né? E falei, cara, vambora, onde é que estão esses netos? Nunca tá em Copacabana, gente, nunca. Tava no Ceará. Falei, puta, Fortaleza? Ela falou, não, Sobral, que é a 4 horas de Fortaleza. Então a gente conseguiu trazer os meninos, eles estavam aqui 4 horas da manhã saíram de Sobral, 4 horas da manhã saíram de Fortaleza, 8 horas da manhã estavam aqui, meio-dia estavam lá e deram um abraço mais gostoso que eu já vi na avó, que ia morrer e morreu 4 dias depois. Então esse tipo de coisa é que tem valor. Não servia um vídeo, não tinha que ver. Como é que a gente faz? Não sei. Começa pelo fim, começa por ver o abraço. Então isso é uma coisa muito bacana de você entender, que nossos problemas muitas vezes a gente tem que começar a resolver pelo fim, que o resto tudo é composto pelo meio da história, que a gente vai integrando. É o propósito, né? Aquela utopia que a gente sonha, aquele ponto que a gente quer alcançar e que vai mexer a gente, né? Assim, tem alguns conceitos, Roberto, trazendo tecnicamente, assim, que eu gosto muito, que tem muita relação com tudo isso, né? Dentro do dia a dia. Acho que o primeiro é o propósito evolutivo. E aí, todo episódio eu cito ele, meu Deus do céu, que é o Frederic Laloux, com Reinventando as Organizações. Quem ainda não leu, agora já deve estar lendo, porque eu falo tanto disso em todo episódio do Love the Problem. Mas é a ideia do propósito evolutivo, né? Que, assim, dinheiro é importante para uma companhia, para uma organização sobreviver? O Roberto mesmo falou aqui que, putz, você precisava realizar um sonho, tinha R$1.400 na conta do instituto, e isso pode tornar as coisas inviáveis, né? Agora, quando a gente fala de um estágio de consciência mais avançado das organizações, o que a gente está falando é que o combustível principal, o que move, né? O que a gente quer chegar é muito mais um propósito de fato, né? No mundo, assim. Então, a gente da K21, por exemplo, o que a gente quer é realmente melhorar a vida do trabalhador do conhecimento, sabe? Das organizações que lidam com o trabalho do conhecimento, porque hoje muita gente acorda segunda-feira de manhã esperando já a sexta-feira, final do dia, acabar e esquece que esse intervalo entre segunda e sexta é o que a gente chama de vida, né? Isso é sua vida. E uma hora vai chegar no fim. Então, ajudar a resolver esse problema é muito o que me faz acordar de manhã e gravar um Love the Problem, sabe? Aqui cedinho, a gente acordou cedinho e tudo mais. E o Frederic Laloux, ele fala bastante sobre isso, né? Propósito evolutivo. E o segundo conceito, Roberto, que me vem à cabeça muito forte, está relacionado com um dos episódios favoritos da galera. Inclusive, fazer um parênteses aqui, para quem não conhece ainda o nosso backstage, k21.link/Love the Problem. Lá vocês vão ver o contato do Roberto, da Luísa, vão poder ver lá o link pro Def Café, para falar com o Roberto para participar do Def Café e tal, tá tudo lá. Inclusive essas referências que eu tô colocando aqui também vão estar lá. E o segundo ponto que me vem à cabeça, Roberto, é o que o Peter Senge chama de tensão criativa dentro da quinta disciplina, que é outro livro que eu referencio o tempo todo. Qual que é a ideia de tensão criativa? É a diferença entre a realidade percebida e o futuro desejado. Então, hoje você vê que as coisas estão num estado e no futuro deveriam estar diferentes. Então, o que o Instituto Hope faz, né? Usando assim esse conceito de tensão criativa do Peter Senge. Ele usa esse combustível de a pessoa hoje não ter um desejo realizado e no futuro essa pessoa estar satisfeita por esse desejo estar realizado. Essa diferença do que a gente imagina para o futuro e do que está hoje na realidade é o que faz todo esse ecossistema do Instituto Hope, né? Porque não é só o Roberto, não é só uma pessoa, não é só o diretor de sonhos, né? Tem N outras pessoas se mobilizando ali, desde até chegar na Anitta e no G15, né? Mas é essa tensão criativa muito explícita, muito clara, que faz todo mundo se mobilizar para fazer o futuro ser diferente da realidade atual, né? Então acho que é um conceito que, assim, óbvio que a gente está aplicando aqui num nível extremo, né? Isso é muito bom, porque mostra que até o problema mais grave da vida pode tirar proveito desse tipo de pensamento, vocês fazem isso diariamente, mas a gente pode usar isso em coisas pequenas na organização, né? Do tipo, putz, hoje quem usa o serviço que eu ofereço não tá satisfeito, não tá feliz.
beleza, no futuro eu queria que tivesse feliz. O que eu vou fazer pra mudar isso? E aí eu tenho 500 possibilidades, né? Eu tenho 500 opções pra resolver isso. Então só dando um embasamento técnico aqui pra tudo isso que acontece na realidade. Mas a realidade é muito mais importante que isso. Então, Roberto, eu quero encaminhar aqui pro final desse episódio do Love the Problem. Eu queria que você contasse pra gente qual que é o sonho realizado pelo Instituto Hope que mais marcou o seu coração até hoje, assim. Um dos, né? Porque deve ser muitos. Engraçado, eu penso muito sobre isso, né? E o que eu consegui entender disso, porque é como filho, né? Você se apaixona por cada um. Às vezes os sonhos que você fala assim, que sonho bobo, não sei o quê, se tornam enormes. Tem sonhos que você não consegue cumprir totalmente, mas eles acabam sendo melhores do que você se cumprisse totalmente. Por exemplo, tinha uma moça agora de 38 anos que ela tinha um sonho de andar a cavalo. Ela teve medo e tal. A gente já fez sonho de tudo, gente. De helicóptero, de passeio de barco, de tudo que você possa imaginar. Aí ela queria andar a cavalo. Eu consegui um cavalo para ela, só que ela tinha um câncer nos ossos muito agressivo, muito tenso e tal, e não era adequado, ela podia desmanchar em cima de um cavalo. Falei, não, mas nós vamos lá. E a gente levou ela pro cavalo, e eu peguei o cavalo, ela foi passear com o cavalo, ela foi andar com o cavalo, ela foi interagir com o cavalo. Chegou um determinado momento que ela foi botar o cavalo na cocheira, era o único momento que o cavalo ficava tenso. Ele não gosta de ninguém na cocheira dela, só a dona. A dona entrou com o cavalo e tal, e ela entrou. E o cavalo, quando eu botei o pé, o cavalo me olhou e me deu uma bufada. Eu já não achei legal, não achei que a gente ia se dar bem. Aí ele entrou. E eu tenho essa foto no Instagram, ela debruça em cima do cavalo, cara, ficou arrepiado, eu não sei o que ela falou com o cavalo, mas ela estava interagindo com ele só deu uma olhada para ela assim, voltou e ficou quieto, e ela chorando em cima dele, debruçada, foi um dos momentos mais emocionantes que eu já tive a honra de participar. Aquilo me ensinou um negócio. Outra da menininha, que eu até comentei um pouquinho antes com vocês, de 11 anos, quando eu fui lá, que eu estava muito cedo, que estava cansado e tal, que a menininha olha para mim, que eu saí de casa às 6 horas da manhã, não queria estar lá naquele horário, e quando eu chego lá, a menininha já estava lá com a mãe. Eu falei, nossa, já está aí, de onde você veio? Ela falou, vim de Cabo Frio. Aí a mãe olhou para mim e falou, a gente saiu de lá às 3 horas da manhã. Falei, nossa, cara, que coisa. Aí a menina parou com o olhar fixo para frente e falou para mim, a vida é dura, meu filho. Essa frase tatuou, outra tatuagem emocional. Cada sonho desse me deixa uma tatuagem emocional e me ensina um negócio, e eu me sinto muito mais rico cada sonho desse que eu saio. Seja aprendendo o amor, seja aprendendo um relacionamento, uma frase, uma história, uma dúvida, uma negação. Então isso é cara, assim, eu sou o cara mais feliz do mundo hoje, porque eu não trabalho, eu faço o que eu amo e sobrevivo, e consigo chorar e me emocionar toda semana de alguma forma, né? Isso para mim é muito legal, trabalhando com problemas derradeiros, trabalhando com problemas que realmente são problemas. Isso alivia muito os meus problemas, a minha carga de problema. Quando eu tenho alguma coisa que eu não consigo, cara, não sei o que, perdi um dinheiro ali, a minha geladeira queimou, tá, não é derradeiro. Eu já quebrei, eu já me separei, eu já sofri de amor, nada disso foi derradeiro, tudo isso foi contornável, tudo isso voltou a acontecer. Então, eu acho que o tema desse nosso papo foi muito rico, para as pessoas realmente começarem a pesar o que é importante na vida delas. E como que a gente consegue realizar as coisas a partir do fim, a partir da imaginação do que aquilo seria legal acontecendo. Então isso eu acho que é muito importante. Seria uma tatuagem emocional bacana de ficar. E eu te enrolei, porque eu realmente não consigo responder qual foi o sonho mais legal para mim, porque todos são muito, muito especiais. Eu me lembro de uma senhorinha que eu fui e falei, isso deve ser chato, que ela quer cantar e tal, uma senhorinha muito, muito senhorinha mesmo, já estava com câncer há 30 anos, ela queria uma festa, eu achei justo. E a gente descobriu que ela cantava. E aí a gente levou o coral para dentro do hospital. Você imagina, você levar um coral para dentro do hospital com teclado, com violão, com tudo. E a velhinha cantou muito, mas cantou demais. E a tatuagem que ela me deixou foi a seguinte, ela falou, gente, eu tô há 30 anos com essa doença miserável, eu não sei porquê. Hoje tudo fez sentido. Eu precisava passar por isso. Então essa coisa, cara, cada dia que você vai, marca. Cada um que você vai, marca. É uma coisa mágica na vida da gente. Ajudar, doar. O voluntariado, a força do voluntariado. Que eu não faço nada sozinho, eu não conseguiria fazer sozinho.
né? Isso é muito importante. E a ajuda que a gente tem, como tivemos da K21, como tivemos de cada um que vem deixa uma marca, cada um que vem deixa uma história, uma tatuagem. E isso fica pra gente, né? Que demais, que demais. E eu gostei dessa sua estratégia de entrega uns 3 aí, entrega uns 3 sonhos e não responde qual que é o preferido. Funciona. Atendeu o que eu queria, quero ver uns bons sonhos aí. Vai ter no livro, o livro vai ter mais de 20 aí que eu conto. Ah, que beleza, estou ansioso já pelo livro. Assim que sair o livro, eu vou colocar ele lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. A K21 tá no livro, tá? Contando essa história também. Sério? Sério, eu botei. Demais, eu botei tudo como aconteceu, como foi, a relação com os parceiros internacionais, porque eu fui inspirado por um holandês, um cara que já fazia isso lá, eu fiquei apaixonado, e ele tinha uma foto que ele levava um carequinha já com câncer para ver a girafa que ele tratava. E nisso, Lula, a girafa reconhece o cara, desce e lambe o rosto do cara. Quando eu vi essa foto, eu falei, cara, eu tenho que levar isso pro Brasil. E eu comecei dessa foto. Da forma que eu me inspirei, esse cara inspirou mais 13 países. E nós nos encontramos agora em Roterdã, em outubro, com os 14 países, com Japão, Austrália, Inglaterra, Alemanha, Áustria, Equador. Foi mágico. Cara, você imagina 3 anos e meio depois você poder mostrar para as pessoas o que você está fazendo no teu país e o que eles estão fazendo. Teve sonho com o Papa, teve sonho na neve, tem um cara que queria esquiar com os netinhos, não conseguia, levaram ele para uma geleira, ele esquiando com os netos e na maca, cara. Então, assim, tem de tudo, sonhos contemplativos, sonhos de praia, e aí foi muito emocionante a gente poder falar e trocar esse papo, e agora a gente vai começar a fazer eventos em conjunto com o mundo todo, festival de música, festival de corrida, e até uma corrida agora dia 25 de setembro, Dia Mundial dos Sonhos, mas agora por conta da pandemia a gente está meio tenso aí de fazer, ia ser uma corrida que ia acontecer no mundo todo, uma corrida com uma pegada diferente, que não era só corrida por corrida, você ia ter obstáculos como gente segurando vestido de vírus e bactéria, de corona, ia ter umas meninas de biquíni falando, ô Lula, para de correr, vem aqui tomar um chopp, deita aqui na rede. A gente ia fazer uma corrida pelos sonhos como é na vida, né? Vento, obstáculo, chuva. Sempre experimentando, né? Experimentalmente. E aí ia chegar no final e eu botar um placar com uns post-its com os sonhos pelo qual você correu, e a gente ia planilhar quais são os sonhos do brasileiro, do holandês, do alemão, do equatoriano. Ia ser muito bacana isso, né? Que demais. Vai ser ainda. Vai ser, a gente fica pra depois. Tem outros sonhos aí que vão rolar, né? Mas isso é que eu acho que é importante, esse estímulo, essa paixão, esse tesão que a gente tem por resolver problema. Por isso que esse tema desse teu programa, pra mim, caiu como uma luva, né? A gente ama o problema. Tem que ter problema. Exatamente. Muito bom. Luísa, quer deixar alguma mensagem aí pro mundo gravar, eternizada aqui no Love the Problem enquanto ele existir? Quero. Eu acho surreal falar depois do Roberto agora, né? Você pode trocar isso na edição, colocar antes. Mas uma coisa que eu aprendi muito com a perda, né, com a minha grande perda, foi que a dor passa e o aprendizado fica. E esse aprendizado é do tamanho da dor. Então, vive a sua dor sabendo que ela acaba e aprende bastante com ela. Você vai sair melhor do outro lado. É uma mensagem forte. Mensagem boa, bem reflexiva. Eu já fico aqui, já começo o meu dia aqui pensando sobre isso, que é dor com propósito, né? Sofrimento com propósito, e sair do outro lado do mesmo tamanho da dor, né? Melhor, tão melhor quanto o que eu sofri. Interessantíssimo. Vou dizer que... fechar aqui, né? Dizendo a vocês que acho que esse daqui foi o primeiro episódio quase que 100% off-topic, assim, óbvio que eu sempre trago um pouquinho aqui de um conceito, outro ali, mas fiquei muito feliz com o resultado, espero que tenha sido agradável para todo mundo que ouviu também, né? É um tema polêmico aqui, um tema que quem vê o título não entende. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado, isso significa que talvez tenha sido prazeroso, ou que você dormiu enquanto ouvia e acordou só agora. Então, se for esse o caso, volta lá que vale a pena. Espero que não, mas se for o caso, volta lá que vale a pena. O bate-papo foi muito bom. Obrigado, Roberto, obrigado, Luísa. Pra quem quer as referências desse episódio, k21.link/Love the Problem. Lá vocês encontram os contatos do Roberto, contatos da Luísa, todas as referências desse episódio, o Instagram do Instituto Hope, o link pro Def Café, tá tudo lá no nosso backstage, k21.link/Love the Problem. E nos vemos no próximo episódio. Um abraço, galera. Abraço. Beijo.
Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.